Falta muito pouco para o lançamento, para a estreia da série Os Anéis de Poder na Prime Video. E nos últimos dias, não é de se surpreender, vem aparecendo uma série de vídeos curtinhos, comerciais, teasers e imagens. E o objetivo desse vídeo é justamente fazer um compilado daquilo que a gente considerou mais importante e que vale a pena a gente comentar. Meu nome é Marcos, eu sou um dos co-criadores do canal O Peregrino da Terra-média. Antes de mais nada, e como sempre, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal e têm visto os vídeos. E eu quero pedir para que vocês continuem não só assistindo, né, aos vídeos, aos nossos vídeos, mas também curtindo, compartilhando. Compartilhar é importante porque cria um engajamento e a gente consegue levar a palavra para mais longe. E não só isso, vocês podem também se inscrever. Eu peço para que vocês se inscrevam. Inclusive, a gente está com uma meta aí bem modesta de chegar a 100 inscritos. Ainda faltam cerca de 30 inscritos. E quando a gente alcançar essa meta, a gente pretende presentear um de vocês o livro que, inclusive, está resenhado no canal. Se você for lá no canal, um dos vídeos é uma resenha. E esse livro a gente pretende presentear um de vocês quando a gente alcançar essa meta de 100 inscritos. Mas eu quero novamente agradecê-los por estarem acompanhando a gente. Obrigado. Então, como eu disse, a gente destacou, né, algumas imagens e alguns vídeos que a gente considerou importante. E esses vídeos, eles têm algo, essas imagens, esse material, ele tem algo em comum, que é a ênfase justamente na personagem da Galadriel, né? E assim, eu pessoalmente sou apaixonado por essa personagem. Eu amo a Galadriel da Cate Blanchett. E tudo que eu tenho visto da Galadriel da Morphide, eu também já tenho amado. Claro, eu sou suspeito, como eu disse, eu sou muito fã dessa personagem. E não somente eu, mas o seu próprio criador, Tolkien, também tinha muito carinho por ela, dá pra ver, da forma como ele vai construindo ela ao longo da sua vida, né? Não só da sua obra, mas ao longo da sua vida. Muito pouco tempo antes da sua morte, ele ainda estava escrevendo sobre essa personagem. Então, por isso que a gente tem muito carinho e, pelo visto, a série também vai dar um destaque importante para ela. E a gente começa justamente com essa imagem que foi lançada há pouco tempo. E nós vemos aqui uma Galadriel, né? Certamente ao fundo temos Númenor, um lugar que parece ser um lugar nobre, talvez seja até inclusive aquela torre que a gente viu no último trailer, que ela se encontra com Miriel, né? E ali elas têm contato justamente com a Palantir, talvez seja, talvez não, né? E como também é uma imagem promocional, não dá para saber se realmente ela vai aparecer na série, esse lugar vai aparecer na série. Mas temos aqui certamente uma Númenor e também temos uma coisa que está causando muita polêmica, mas essa polêmica a gente deixa para um outro vídeo no qual eu pretendo comentar um pouco, claro, à luz da minha opinião pessoalíssima sobre essas polêmicas, inclusive da Galadriel guerreira, e não só isso, da presença feminina no exército númenoriano e de uma rainha regente, né? E um exército que tem uma presença feminina. E não só isso, talvez a gente toque, talvez, mas isso é um projeto um pouco mais ambicioso, que é comentar um pouco sobre a própria representação feminina nas obras do Tolkien. Né? Claro, a gente não pretende se aprofundar nesse debate, porque é um debate gigante, como é a própria obra do Tolkien gigante, esse tipo de coisa, de assunto também costuma ser muito amplo e muito diversificado, e talvez até fuja da minha competência falar sobre a representação feminina na obra do Tolkien. Mas a gente vê aqui com aparente contraste nessa imagem entre a Rainha Noldor, né, que a Galadriel é, e a guerreira, tá? E esse é justamente um dos motivos, um dos cernes que tem causado aí um dos cernes das polêmicas que tem aparecido. Inclusive a minha imagem está tampando aqui, mas os twitters de resposta estão justamente questionando essa Galadriel guerreira. Mas aqui nós temos justamente esse contraste entre nobreza e guerra, em aptidão para a guerra, né? Em preparação para a guerra. Nobreza e esse caráter de Amazona, vamos assim dizer. E
o Twitter ele vem escrito Galadriel, filha da Casa Dourada, certo? E eu achei interessante a gente comentar sobre essa imagem e sobre esse Twitter, porque ele justamente faz referência e aponta para a árvore genealógica da Galadriel. E, pelo visto, essa árvore vai ser de alguma forma importante. Claro, quando a gente tem contato com esse tipo de história, de fantasia épica, as árvores genealógicas sempre são importantes, né? Quem é filho de quem. Isso é importante porque a gente vai estabelecendo esses nós da história e do enredo, né? Especialmente na fantasia épica. A gente vai também para Game of Thrones, lá tem uma série de árvores genealógicas e de nomes repetidos, né? E essas narrativas lembram de certa forma, ecoam de certa forma a própria literatura bíblica, a livros praticamente inteiros só com genealogia, para vocês terem uma ideia da importância de se traçar genealogias no passado. Então, esses escritores modernos, quando eles construíram suas obras, eles também deram importância para as árvores genealógicas, e não é diferente com a Galadriel, né? E sempre quando eu falo um pouco de história da Terra-média, eu falo da série, eu falo de dar uns passos para trás. E quando a gente dá uns passos para trás, a gente acaba também repetindo algumas informações, mas às vezes é bom repetir, né? Para a gente lembrar e aprender. No caso da árvore genealógica da Galadriel, a gente tem que novamente enfatizar aquelas três famílias élficas, né? Os Vanyar, os Noldor e os Teleri, certo? Eles despertam, os elfos, eles despertam na Terra-média, certo? E são convidados pelos Valar para ir para o oeste, para Valinor, né? E os três principais líderes dessas três famílias, um deles é Finwë, um Noldor, rei dos Noldor, Finwë. E Finwë, ele tem um filho primogênito que é Fëanor, no seu primeiro casamento. O que acontece? Aí a gente vai abrir aqui um parênteses para falar um pouco sobre a natureza dos elfos. Claro, se aprofundar nisso é tema para um outro vídeo que eu pretendo trazer para vocês, sobre todas as reflexões do próprio Tolkien em relação à natureza dos elfos. Mas, quando a gente pensa nos elfos, a gente tem que destacar que, quando eles têm filhos, eles gastam muita energia vital. Isso, inclusive, está lá no livro A Natureza da Terra-média. O Tolkien lhe explica que os elfos geralmente têm poucos filhos, com raras exceções, certo? E quando eles têm filhos, na concepção e no próprio parto, muita energia vital é empregada. No caso de Fëanor, primeiro filho de Finwë, primeiro rei dos Noldor, a sua mãe, quando o tem, decide morrer. E essa expressão, decide morrer, é uma expressão que o próprio Tolkien utiliza em uma das suas cartas. E a gente sabe que os elfos, eles são imortais, certo? Eles podem ser mortos pela violência, no sentido de que eles podem ser agredidos ao ponto do seu espírito não conseguir mais sustentar a vida do seu corpo, mas eles renascem, né? Eles renascem. É diferente dos homens, eles são imortais. Mas nesse caso, o primeiro casamento do Finwë, quando ele tem Fëanor, quando a sua esposa tem Fëanor, ela decide morrer. Tamanha a energia vital que ela emprega para trazer esse elfo à existência. Não é em vão que Fëanor é talvez o principal elfo de toda a história élfica, né? Esse elfo que a gente vai ter oportunidade de talvez falar sobre ele em outras oportunidades. E ela decide morrer, enfim, e entra numa espécie de coma. Não vou utilizar essa expressão que o Tolkien detestaria. Eu estaria modernizando, né, a narrativa. Mas ela adormece. E ela, inclusive, é levada para Lórien e ela fica ali, em Valinor, que tem um lugar chamado Lórien, de descanso e de refrigério. Ela fica ali. E ela não desperta. Ela não desperta. Mas, enfim, um assunto para outra ocasião. E Fino, ele casa novamente com uma Vanyar, certo? Com uma Vanyar. Ele casa novamente
E ele tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos, que é Fingolfin e Firnafin, tá? Lembrando, 3 famílias élficas, Vanyar, Teleri e Noldor. O primeiro rei dos Noldor foi Finwë, que teve um primeiro casamento no qual ele teve Fëanor. Sua mulher morre, certo? Decide morrer, escolhe morrer, né? E num segundo casamento ele tem 2 filhos, Fingolfin e Firnafin, tá? Firnafin é o pai de Galadriel. Então Galadriel, ela é neta de Finwë, sobrinha de Fëanor. Isso a gente já falou em outros vídeos, porque essa relação é importante, né? Porque inclusive o próprio Tolkien destaca que Galadriel era a única que se igualava, né, em outros aspectos ao seu tio Fëanor. Não se simpatizava muito com ele, mas se igualava a ele. Até o próprio Tolkien diz que talvez ela se enxergasse nele de alguma forma, o seu ímpeto, sua, seu vigor, a sua coragem, inclusive a sua ambição, né? Então, Firnafin tem alguns filhos, certo? Ele tem alguns filhos. Firod, seu primogênito, pai de Galadriel, ele tem alguns filhos. Firod, Orodreth, Angrod, Aegnor e Galadriel. Vou repetir. Firod, Orodreth, Aegnor, Angrod e Galadriel. Certo? Porque a gente vai ver um vídeo aqui que justamente são citados os seus irmãos. Como eu disse, num outro vídeo eu falei para vocês me perdoarem se eu errar o nome ou um número. Então eu sempre estou aqui com a minha colinha para eu não esquecer ninguém, tá? Então os filhos do Firnafin foi o Firod Felagud, seu primogênito, Orodreth, Angrod, Aegnor e Galadriel, certo? Esses são os irmãos da Galadriel. E lá nos apêndices de O Senhor dos Anéis, inclusive é o material utilizado pela série para construir o roteiro, é descrito os elfos Noldor. É dito que eles são brancos, com olhos acidentados e com cabelos escuros, com exceção da Casa Dourada de Firnafin, que eram louros. Aqui se justifica esse Twitter quando a gente situa Galadriel na sua família, na sua árvore genealógica. Lá, nos apêndices, é descrito os elfos Noldor. E eles são descritos assim, com exceção da Casa Dourada de Firnafin, que, por acaso, tinha os cabelos louros. Certo? Então é importante a gente contextualizar bem. E quanto mais imagens surgem, mais clara a nossa ideia fica do que vai acontecer na série. No último vídeo, eu falei que talvez as imagens de batalha nas quais a Galadriel é o cenário, né, de guerra, pós-guerra, que Galadriel aparece, talvez fosse o cenário da Guerra da Ira, né, que encerrou a Primeira Era. Ou talvez uma das batalhas. Com um comercial que saiu há alguns dias, vou até trazer para vocês aqui, se vocês quiserem nos acompanhar lá no Twitter. Twitter eu utilizo mais para trazer informações que eu fico acompanhando. Eu fico acompanhando as informações e procuro repostá-las, né? Quanto mais quentes possível. Então esse comercial, ele saiu no SBT. Não se sabe ao certo se esse comercial estava planejado, programado para sair, mas ele traz imagens já repetidas, que a gente já analisou em outros vídeos, e traz algumas imagens inéditas, como um comercial é muito rapidinho, 35 segundos. A gente não vai ficar parando frame por frame para analisar, mas a gente quer aqui, como eu disse, o quadro está ficando cada vez mais claro, talvez diante de nós. Sempre com a ressalva de que os trailers, eles são construídos para nos enganar. Então, tudo é possível, não é verdade? Mas aí,
Como eu disse, falta muito pouco tempo e muita coisa vai aparecer aí para nos, né, talvez nos levar a uma conclusão diferente do que realmente vai acontecer. Mas a gente já situou aqui a árvore genealógica de Galadriel, né? E filha de Firnafin, neta de Finwë, sobrinha de Fëanor, irmã, porque ela vai falar nesse comercial, a gente vai ver, do seu irmão, irmã de Finrod, seu irmão primogênito, certo? Orodreth, Aegnor e Angrod, tá? E é importante a gente citar quem são os irmãos e a sua ancestralidade para ter uma ideia melhor desse comercial. Como eu disse, a gente não sabe o quanto isso foi programado, mas conseguiram gravar aqui. Uma pessoa muito rápida conseguiu gravar esse comercial, né? A gente vai vê-lo inteiro. Muscular. Vai em frente e deixa a dor com a gente. Meu irmão perdeu a vida caçando um inimigo. A missão dele agora é minha. Você já lutou por tempo demais, Galadriel. Você não viu o que eu vi. O mal não dorme. Ele aguarda. Como eu disse, muita coisa a gente já viu, né? A gente já viu, já analisou, mas o que há de inédito é importante, inclusive quando a gente articular isso com outras coisas que estão aparecendo, né? Outras coisas que estão aparecendo. E o comercial, ele acontece. Ele começa com essa batalha. E essa batalha a gente já teve relance dela em outros vídeos, inclusive nos primeiros teasers essa batalha apareceu, certo? E muita gente já tinha dito que ela é protagonizada aqui pelo Firod, que é o irmão mais velho de Galadriel. Inclusive, talvez seja o irmão que ela está mencionando, talvez não, certamente seja esse irmão que ela está mencionando no comercial. Mas, como eu disse em outro vídeo, ocorreram algumas batalhas, né, na Terra-média, na Primeira Era. Não somente a Batalha da Ira, que encerrou a Primeira Era, mas outras eras. E quando a gente pensa na história da própria família da Galadriel, a gente vai pensar na quarta batalha, certo? Na quarta batalha da Primeira Era, conhecida como Dagor Bragolar. Dagor Bragolar. O significado desse termo, dessa expressão, é a batalha das chamas repentinas. A batalha do fogo repentino. Ela é conhecida assim porque, depois de 400 anos em silêncio, Morgoth, Melkor, ele suscita o maior dos seus vulcões. E essas chamas, né, essa erupção, ela atinge os reinos élficos de Beleriand de surpresa, especialmente aqueles que estavam mais próximos ao norte, né, do esconderijo de Melkor, de Morgoth. Então ele suscita essa erupção, né, ele suscita e essas chamas atingem, né, de maneira repentina. Por isso que ela é conhecida como Dagor Bragolar, que é a Batalha das Chamas Repentinas, que todo mundo foi pego de surpresa. E não só a erupção, porque a erupção ela vem seguida de dragões, especialmente de Glaurung, que é o pai de todos os dragões da Terra-média, seguido por Balrogs e por exércitos incontáveis de orcs, de trolls e de todas as criaturas das trevas. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa batalha, que é a Batalha das Chamas Repentinas. Por que essa batalha ela é importante na história da família de Galadriel? Porque 2 dos seus irmãos morrem nessa guerra, certo? 2 dos seus irmãos, eles sucumbem
nessa batalha de Dagor-Bragolar, tá? Os irmãos são Angrod e Aegnor. Eles morrem nessa batalha. Infelizmente, eles morrem. E aqui a gente vê, talvez, um flashback que a série vai trazer. A gente vai ver que o Firod, o Felagund, ele também quase é morto nessa mesma batalha. Não somente Aegnor e Angrod são mortos, mas o próprio Firod, que era rei das cavernas, por isso seu nome Felagund, também quase morre. O que acontece? Ele é cercado, e é interessante isso aqui porque a descrição parece estar sendo bem respeitada. Ele é cercado. Tá um pouco ruim, não tá muito boa a imagem. Como eu disse, foi uma gravação surpresa, né? Ele é cercado por batalhões de orcs. E ele tá com uma pequena campanha, com um pequeno grupo de elfos. E ele quase... Ele é derrotado. Quando ele é assistido por Baranhir, certo? Que é um humano que vem em seu auxílio e consegue livrá-lo desse cerco, certo? Ele, do nada, ele consegue praticamente numa situação de eucatástrofe, né? Que é um elemento importante nas histórias do Tolkien, porque, assim, no geral, quando a gente estuda a literatura grega antiga clássica, a gente sempre vê a catástrofe ocorrendo, né? No caso do Tolkien, ele traz o conceito, a ideia de eucatástrofe, que seria o evento que é repentino, mas é um evento para o bem. Eu, né, esse prefixo grego, é belo, né? Seria a catástrofe bela, no sentido de catástrofe com significado de evento surpresa, mas para o bem. Nesse caso aqui acontece uma eucatástrofe e o Firod ele é salvo por Baranhir, certo? Então aqui talvez, como eu falei, o quadro vai aumentando, a gente vai ficando mais sabido do que está acontecendo. Talvez seja justamente um flashback da Batalha de Dagor-Bragolar, que é a Batalha das Chamas Repentinas, certo? Na qual dois irmãos de Galadriel morrem, repetindo, e Firod é livre, certo? Por Baranhir. E Baranhir nada mais é do que o pai do Beren, o grande herói humano das histórias do Tolkien, da Primeira Era. Inclusive tem lá a balada de Beren e Lúthien, né? Famosa balada, que aparece no Silmarillion e que também tem um livro autônomo contando essa história. Inclusive, esse nome Beren aparece no próprio túmulo, né, do Tolkien. Ele pediu para que no túmulo de sua esposa Edith fosse colocado Lúthien e no seu fosse colocado Beren. Porque Beren é esse primeiro grande herói, né? E nessa relação bonita e romântica com Lúthien, determinou coisas extremamente importantes na história da Terra-média nos dias antigos. Mas também é um assunto para outra conversa. Né? Mas Baranhir, que salva Firod, Felagund, é pai de Beren, certo? E como recompensa, Felagund faz um juramento a ele de sempre assisti-lo. E não somente a ele, mas a sua descendência. Ele faz um juramento, ele dá a sua palavra, certo? Por isso que é importante saber isso, porque a gente vai ver uma outra fala aqui da Galadriel. Meu irmão perdeu a vida caçando um inimigo. A missão dele agora é minha. E muita gente ficou se perguntando de que missão necessariamente Galadriel estava falando, né? Alguns falaram, ela está falando de que ela vai continuar ajudando Beren, ela está falando da missão, né? Porque assim, como eu disse, o Firod ele dá sua palavra a Baranhir, Baranhir é morto, e depois Beren ele toma para si a tarefa de pegar a Silmaril da coroa de Morgoth para justamente conquistar a mão de Lúthien, né?
Aí é uma história gigante, como eu disse, é um assunto para outra conversa, né? Essa história de Beren e de Lúthien, mas é dado para ele pelo pai de Lúthien a condição de que ele tem que pegar uma Silmaril, o que era uma tarefa impossível, né? Porque as Silmarils, feitas por Fëanor, estavam na coroa de Morgoth. E Morgoth, como um grande vala, era impossível que fosse assaltado dessa forma, né? E, de repente, os caminhos de Feragund e Beren se cruzam. Ele reconhece Beren como filho do seu salvador Baranhir e o juramento passa para Beren, certo? Então ele auxilia Beren no resgate da Silmaril. Inclusive, os dois são capturados por Sauron. E quando eles são capturados, Feragund ele é morto pelo Sauron. Inclusive aquela imagem do outro trailer que a gente analisou, que ele aparece ferido de lobos, certo? Claro, no Silmarillion, o Felagund, ele é morto pelos lobos de Sauron e ele é enterrado numa montanha, certo? E não acontece esse reconhecimento do corpo como acontece no outro trailer, né? Da Galadriel encontrando o seu corpo e fazendo o seu enterro. Então não sabemos ainda como isso vai acontecer, né? Mas algumas pessoas ficaram se perguntando, então, mas a Galadriel tá falando da história do Felagund com o Beren? Eu acredito que não. Eu acredito que ela está falando. Deixa eu rever isso aqui. Perdeu a vida caçando o inimigo. A missão dele agora é minha. Aqui, quando ele fala de missão, quando ela fala de missão, para mim ela está falando da sua relação com os homens, de continuar assistindo a descendência dos homens. Porque o que a gente já conseguiu perceber nas imagens, nos trailers, enfim, dos Anéis de Poder, a Galadriel vai ter uma relação próxima com Elendil e com os Dúnedain, né? Inclusive ela, nessa espécie aqui de acidente no mar, né? Ela encontra um Númenoriano e depois também ela é resgatada pelo barco pelo visto de Elendil, né? Mas, o que a gente sabe, ela vai ter uma relação próxima com os fiéis ali de Númenor, né? E a gente sabe que os Númenóreanos são descendentes dessas três grandes famílias humanas que fizeram amizade com os elfos lá na primeira era e ajudaram os elfos lá na primeira era nas lutas contra Morgoth. Então, quando ela fala da missão de seu irmão Felagund, para mim ela está falando justamente desse juramento de manter a amizade com os homens, né? E no caso de Númenor, com os fiéis, com os Dúnedain, com Elendil, com seus filhos, né? Na luta contra Sauron. Inclusive, Firod Felagund significa justamente fiel, né? E amigo dos homens, ele é conhecido com a alcunha de amigo dos homens, né? Por causa da relação muito próxima que ele teve, não só por causa do juramento, mas ele foi o primeiro, se não um dos primeiros reis élficos de Beleriand a acolher os homens quando eles chegaram no oeste da Terra-média. Então, para mim, quando ela fala de missão, ela está falando justamente dessa relação. E aqui a gente já vê mais cenas, um pouco mais cenas do que a gente já viu em outros trailers. Você não viu o que eu vi. O mal não dorme. A gente vê com mais detalhes do que a gente já viu em outros trailers. Ele aguarda. Então, voltando lá. Árvore genealógica, né? Neta de Finwë, sobrinha de Fëanor, filha de Finarfin, irmã de Infirod, Orodreth, Aegnor, Angrod, né? E que perdeu dois dos seus irmãos na batalha de Dagor Bragolar, a batalha das chamas repentinas, certo? E que vai ter uma relação muito próxima desses homens que são justamente os Dúnedain, são esses Númenóreanos fiéis à sua amizade com os elfos e a sua devoção aos Valar, né? E não só isso apareceu nos últimos dias, apareceu esse comercial bem interessante também,
novamente essa ênfase na caçada de Galadriel. Então, para mim, aqui não é vingança. Eu acho que a gente não está falando de vingança, a vingança de Galadriel, da morte de seu irmão. Né? Nós estamos falando, sim, de lealdade, as amizades, as relações com os homens estabelecidas lá atrás, esses pactos de relacionamento, de amizade, que são tão importantes para Tolkien, né? Para suas histórias. E também de guardar a Terra-média, de vigiar a Terra-média, vamos assim dizer. Esse comercial aqui também ele é bem interessante. These orcs were meddling with the powers of the unseen world. Some dark sorcery of old. But what was their purpose? Surely it is lost to the ages now. Whatever happened here was long ago. Water. Even stone cannot hide the mark of one whose very hand is flame unquenched. He was here. Sauron was here. Tell the others to rest while they can. Então a gente vê essa imagem interessante aqui, protagonizada novamente por Galadriel, e também mencionando Sauron, e uma das facetas dele, que certamente a série vai explorar, que é justamente ele como feiticeiro. Né? Porque já na Primeira Era, ele assumiu esse status de feiticeiro extremamente poderoso, e trevoso também, tá? E trevoso. Diz que por onde ele passava, ele levava trevas, né? E escuridão. E eu acredito que ele vai aparecer aqui com essa característica muito forte, talvez algum culto, como a gente já falou em outros trailers. Assim, era isso que eu queria comentar, principalmente com essa ênfase em Galadriel. Claro, Galadriel a gente ainda vai falar muito sobre ela. Num outro vídeo a gente vai falar das polêmicas envolvendo a caracterização da Galadriel em Os Anéis de Poder, onde eu vou trazer a minha opinião pessoal sobre. Assim, eu quero agradecer novamente a vocês, novamente eu quero agradecê-los por terem assistido até o final, aqueles que assistiram até o final, e pedir novamente para que vocês compartilhem esse vídeo e se inscrevam. Até mais, fellows. Namarie.